Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Muita felicidade de estar aqui. Agradeço os nossos pastores, como eles têm desenvolvido a gente. Quando eu olho para o passado aqui, quando eu entrei aqui, eu falo, meu Deus, quem sou eu? Obrigada, pastora Vivi, pastor Fernando. O pastor Fernando aplicou para a gente curso de homilética junto com o irmão Ervaldo, a Patrícia. E nós fomos muito agraciados por Deus, né, por ter um pastor tão maravilhoso assim, maravilhoso, viu? Uma aula muito boa, não, é verdade. Eu lembro que nem ele falou, né, a gente chegou aqui na prova, acho que o mais calmo era o Ervaldo, que ele chegou sorrindo, já chegou, não sei se era de nervoso, não sei o que era, mas chegou sorrindo. E a Patrícia estava ali, aí de repente a gente sobe a escada, está o pastor Fernando com um sorriso no rosto, bolo de chocolate, tá? Então façam aí a aula com ele que vai ter um café da manhã bom, bolo de chocolate, pão caseiro, café, ó, ele mesmo que fez, foi uma bênção. Até comentei com o João depois, né, John? A gente voltando para casa, falei, meu Deus, o pastor tem um dom mesmo, porque como pode, né? A gente sai tão longe, cansado às vezes, tem uma semana tão conturbada com bebezinho, com família, deixa tudo lá e vem aqui nos ajudar com paciência e amor. Isso aí é coisa do Senhor mesmo. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia em Efésios 6, a gente vai ler 8 versículos, a partir do versículo 10 até o 18. Efésios 6, do 10 ao 18. É bem conhecido, mas vamos lá. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os vossos pés à preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. 8 versículos aí nós lemos. O título da minha mensagem hoje é Seja um Soldado de Elite. Daqui a pouco vocês vão descobrir mais ou menos por que é isso. Mas quem aqui nunca na vida não passou por uma luta espiritual aí? Algumas disfarçadas de problemas físicos, né? Outra já escancarada mesmo, que era o diabo que estava ali. E nós passamos, às vezes a gente sai totalmente torto dessa luta, a gente vence ali, mas sai meio cambaleando, fala, meu Deus, o que foi isso, né? E amém, passamos. Mas todos nós aqui temos promessas do Senhor para se cumprir na nossa vida, né? A igreja bereana, o pastor tem tido várias revelações referentes às promessas que o Senhor tem para a Bereana Cotia. E vocês acham que para isso vai ser fácil, irmãos? Claro que não, né? O John tem promessas do Senhor, a irmã Cláudia, enfim, todas as áreas da sua vida, você pode começar a projetar, inclusive, né, o ano de 2024, que está aí começando, então a gente coloca ali no papelzinho, ou não, a gente só coloca ali na imaginação e deixa a vida me levar. Mas acontecem várias lutas aí no meio do caminho, lutas espirituais fortes, para tentar derrubar a gente mesmo. E é assim a vida do crente, né? Não tem muito para onde correr. Quando nós estamos na presença do Senhor, quem está lá fora, o diabo já é dele. Então, ele vai tentar tragar a gente. Então, ele vai vir de alguma forma aí, tentando jogar setas nas nossas vidas, para tentar derrubar a gente de alguma forma. E por isso que nós temos que estar firmes com o Senhor. É uma luta, a guerra espiritual, ela é diferente de uma guerra física. A guerra física, ela tem lá o cessar-fogo, né? Dá um tempo lá, parou e está tudo bem. E a guerra espiritual não tem, toda hora o diabo está ali, com seus dardos inflamados, né, suas setas aí. Eu brinco lá em casa que às vezes parece que o diabo está com um canhão, assim, na nossa mira, assim. Se tiver uma brechinha ali, ó, já era. A gente cai feio, né? Então, mas eu tenho uma boa notícia também, né? A gente acabou de ler esse texto, onde Paulo ele nos dá orientações de como nós enfrentarmos essas guerras espirituais, enfrentarmos e sairmos assim firmes, mais firmes e fortes, contando testemunhos poderosos aí sobre o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Então, quando Paulo escreve essa carta de Efésios, ele está preso, ele está numa prisão domiciliar, é a primeira prisão dele.
E ali ele começa a escrever essa carta de Efésios. Se a gente voltar um pouquinho aqui para o capítulo 6, ele vai dar algumas orientações. Filhos, obedecei os vossos pais. Aí um pouquinho mais para frente, servos, obedeçam aos seus senhores. E quando Paulo está escrevendo essa carta, ele estava preso, haviam soldados vigiando ele 24 horas por dia. Então ele estava numa prisão domiciliar, mas tinha um soldado ali, que era um soldado romano, que o vigiava 24 horas por dia. E aí quando Paulo finaliza essa carta de Efésios, ele nos dá essa orientação sobre guerra espiritual. E aqui a gente consegue extrair 3 orientações que Paulo nos dá. E, na verdade, quando ele começa a olhar todo o contexto da prisão dele, ele está ali com os soldados romanos, ele começa a observar que os soldados romanos não são soldado qualquer, não é qualquer soldadinho aí fardado. Eles são soldados revestidos. Quando ele percebe que aqueles soldados, eles trabalham para o imperador Júlio César, ele percebe que ali eles têm um revestimento ali, a armadura deles é diferente. Não é uma armadura apenas para proteger, mas é uma armadura revestida. E por eles serem soldados de elite, a gente pode falar assim, por esse título da minha mensagem, eles têm toda a estratégia, desde como saber quem é o inimigo deles, como eles se portarem diante a uma guerra, e muitas vezes eles saíam vitoriosos por isso. Então, eu quero compartilhar com vocês essas 3 orientações, para nós sairmos daqui também como recrutas aí, soldados de elite do Senhor Jesus, amém? Quem aí quer ser um recruta? Eu quero, porque essa mensagem é para mim. O Senhor ministrou primeiro para mim essa semana, né, John? E ministrou lá na nossa casa primeiro, para eu conseguir extrair isso aqui para vocês. Então, a primeira orientação que Paulo nos dá para se tornar aí um soldado de elite, é que você precisa conhecer quem é o seu verdadeiro inimigo. A palavra do Senhor, ela fala, né? Não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, aqui ele já está dizendo, ó, sua luta não é contra o seu marido, não. Sua luta não é contra o seu chefe. Sua luta não é contra aquela doença, aquela situação financeira. Sua luta não é nada contra isso. É guerra espiritual, a gente está falando de outro âmbito. Esse pensamento de que você vai lutar com a sua própria força física, isso é tão pequeno diante da presença do Senhor. Olha o que Paulo nos orienta aqui. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. A palavra do Senhor, ela fala, o diabo ele vem para matar, para roubar e para destruir. Esse é o objetivo dele. Recentemente eu li um livro, pastor, O Poder da Intercessão, sabe? E lá tem um capítulo chamado Batalha Espiritual, e lá explica muito bem sobre isso, né? E ali ele me atraiu muito, porque ele fala exatamente sobre o diabo, né? Como ele é sujo. Ele mas ao mesmo tempo ele é inteligente, porque se ele, na vida da irmã Elivane, ele vai vir de uma forma, irmã Eli. Na vida da irmã Cláudia, ele vai vir de outra. Na vida do irmão André, vai vir de outra. E muitas vezes a gente não consegue identificar que é ele que está agindo ali. Então a gente vai tentar lutar com a nossa força física. E aí a gente perde. A gente perde feio, porque não é isso que o Senhor quer, não é o posicionamento de um soldado de elite que o Senhor quer. Então, quando eu li esse livro, eu até anotei para vocês aqui alguns pontos que ele falou. O objetivo do diabo, além de roubar, matar e destruir, tem algumas outras palavras que, assim, a gente sabe que existe, mas na hora que a gente fala, fica mais pesado, né? Então, eu vou falar aqui para vocês para ficar mais pesado também. O objetivo dele, fazer com que você desobedeça a Deus. Olha só que forte. Que você seja incrédulo. Te fazer um caluniador, uma pessoa cheia de ira, amargurada, cheia de enfermidades, opositor dos justos e da igreja, que remove a boa semente, que arruína o corpo e a alma, instiga os homens a pecar, usa-nos como presa, causa confusão, divisão, contenda, tentação. Tudo isso é que o diabo é o objetivo dele na nossa vida. Ele não vem aqui para dar uma florzinha bonitinha para você, não. Não vem. Então, esse é o objetivo dele. Então, quando uma luta se levantar na sua vida, seja com uma pessoa, um chefe, ou o seu próprio marido, sei lá, qualquer situação na sua vida que você perceba que é uma batalha espiritual, não tente guerrear com as suas forças físicas, você vai perder. Em nome de Jesus, repreenda naquele mesmo momento, começa a orar, repreenda no nome do Senhor Jesus. Jesus, em nome de Jesus, eu abençoo esse meu irmão. Ele está falando mal de mim? Amém, Senhor. Ele vai se ver com o Senhor, não é comigo. Essa guerra não é contra mim. Satanás, em nome de Jesus, você está tentando me distrair, mas você não vai conseguir. A minha luta é diretamente com você. Então, essa é a primeira orientação que Paulo nos dá. A segunda, aí ele já começa a falar da armadura do Senhor. E aí ele começa aqui no versículo 14.
E aí ele começa a falar de 6 itens dessa armadura dos soldados romanos. Então, eles são soldados fortes, são soldados de guerra, e essa armadura deles, ela é diferente, ela não é uma armadura qualquer. Recentemente, o meu sogro, ele estava num desfile, encontrou até o irmão Leandro Cruz. Estava numa formação lá de PMs, e aí ele tirou uma foto com a rota, com o goi, e a gente vê que é uma armadura, né, são mais posicionados, assim, eles têm estratégias. Até numa foto, assim, é diferente a posição deles, é engraçado. Engraçado, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que é uma armadura diferenciada. E é isso que o Senhor quer de nós também. Ele nos deu, nós temos acesso a essa armadura, nós que não sabemos usar. Então, Paulo, ele pegou essa situação, esse soldado romano, e ilustrou para a gente. Ele trouxe essa ilustração para que nós possamos saber como usar essa armadura. É a mesma coisa se eu pegar um iPhone 15, eu falo por mim, porque eu não sei como que funciona um iPhone 15. Pega um iPhone 15 lá, eu não sei a funcionalidade dele, vou pegar o iPhone lá e vou ficar tirando foto. Não tem tantas funcionalidades, tantas coisas. Então, essa armadura que o Paulo descreve para a gente aqui é como se fosse uma armadura, um manual de instrução, para que a gente possa saber usá-la no dia que o dia mal chegar, porque ele vai chegar. E a gente precisa estar preparado. Se a gente não estiver preparado, o diabo vai tentar contra a nossa vida de todas as formas. Então, o primeiro item que ele fala, né, é o cinto, né, o cinto da verdade. Quando ele fala sobre isso, ele observa o cinto do soldado. E o cinto, ele traz uma firmeza para a armadura. Ele é ali o item que traz a firmeza. Se o soldado não tiver o cinto, automaticamente vai ter alguma coisa ali meio frouxa, meio folgada. Então, imagina um soldado de guerra lá, um soldado de elite, correndo. Vai cair alguma coisa, vai ficar alguma coisa solta, vai ficar alguma coisa vulnerável. E quando ele fala para nós sobre o cinto, ele traz para o contexto espiritual. É o cinto da verdade, a verdade na palavra do Senhor. Em João 8:32, tem aquele versículo bem conhecido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso me lembra de uma atividade que nós fizemos lá na intercessão recentemente, onde os irmãos compartilharam ali versículos que causaram ali um impacto em algum momento na vida deles. E o irmão Leandro, ele trouxe esse versículo para a gente. Ele contou um pouco da história e ele trouxe exemplos, né, de como o diabo todos os dias tenta colocar mentiras dentro da nossa mente. E se a gente não tiver com o cinto da verdade, a gente vai afirmar a mentira do diabo. Olha só que coisa, né? E eu até que quero compartilhar, posso? 3 exemplos aqui que o Leandro tinha colocado lá no nosso grupo. Olha só, eu acho que alguém aqui já ouviu isso. Sou um fracasso, não faço nada certo. Alguém já ouviu isso? Alguém já, né, sentiu isso? Mas olha só a verdade do que o Senhor tem na palavra dele para vocês. Posso ter dificuldades, mas posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Outra mentira que nós acreditamos, estou pegando a colinha do Leandro aqui. Outra mentira que nós acreditamos. Se Deus se importasse, por que ele me deixaria passar por essas dificuldades? A verdade do Senhor. Sei que Deus faz todas as coisas e elas cooperam para a sua glória e para o seu bem. A graça de Deus é suficiente para mim e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Uma outra mentira que o diabo vem falar na nossa cabeça. Eu nunca vou mudar. Olha, essa daí eu acho que todo mundo já escutou uma dessa aí, né? Olha a verdade. Posso mudar porque pertenço a Cristo. O meu velho eu se foi. E eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas diante do Senhor. Então são mentiras que toda hora lá, é uma seta dele, vai lá. E se você estiver paralisado, se você estiver sem o seu cinto da verdade, já era, você está todo afrouxado ali, sua armadura já foi. O segundo item que ele fala é a couraça, né? Couraça da justiça. Agora Paulo observa ali o colete do soldado. O item do colete ali, que existem estudos que falam que esse colete, ele tem, lá dos soldados romanos, ele tem uma escama de aço, ele vai proteger os órgãos vitais do soldado. E Paulo fala para nós que o nosso colete é a couraça da justiça, a justificação de Cristo Jesus por nós. Então, muitas vezes, o diabo também ele vem lembrar do nosso passado. Ele vem falar, você lembra daquele pecado lá que você fez lá no começo da sua vida? Você lembra aquele seu pecado? Ninguém lembra, ninguém sabe. Isso aí é um segredo só seu. Mas ele vem lá te cutucar. E se vocês tivessem esse colete? O colete da justiça. Onde o Senhor fala, já somos crucificados, já somos justificados por Cristo. A crucificação de Jesus
ela nos libertou de todas essas amarras do diabo. Então, se nós não estivermos com esse colete, ele vai atacar o nosso coração, que é o nosso órgão vital. Então, olha só como que um item de cada armadura ali, ele vai segurando o outro, né? Ele vai fixando. O segundo item que ele fala são os calçados, né? Agora Paulo olha para as sandálias do soldado. Quando fala de soldados romanos, as sandálias deles são diferentes. Elas têm como se fossem uns cravos embaixo, que é como se fosse uma chuteira. E ela faz com que os pés do soldado não deslizem no meio de uma guerra. Imagina aí um soldado do BOPE, está com o sapato errado, cai lá no meio da favela lá do Rio de Janeiro. Vai ser difícil para ele se levantar, né? Então, Paulo nos diz que os nossos calçados é o calçado de pregar o evangelho da salvação. O pastor falou agora, quem não tem homilética, faça homilética, porque é muito bom. Mas a gente, como o pastor disse, cada um tem a sua forma de pregar. Mas os nossos calçados, o que deixa os nossos pés firmes, é a propagação do evangelho da paz. Não adianta você falar que você não quer pregar. Olha eu aqui, eu falava isso, viu, pastor? Ó, eu pagando preço aqui. Falava que não ia pregar, não. Imagina, jamais me vi com o microfone na mão. Olha eu aqui. Então, de cada um aí o Senhor vai tomar uma forma de pregar. A irmã Josi, toda vez que eu falo com a irmã Josi no WhatsApp, a irmã Josi prega para mim. É uma bênção. Eu falo para ela, nossa, irmã Josi, que bênção, viu? E assim, cada um vai pregando da sua forma. Você vai mandando um devocional para aquele seu amigo lá, que não é crente, no meio da roda de conversa lá do trabalho, está todo mundo metendo pau em todo mundo, de repente você começa ali, gente, vocês já ouviram aquele versículo? E aí aquilo ali vai trazendo paz, vai trazendo alívio. E é assim, você vai pregando o evangelho da paz, você estará calçado com o calçado que o Paulo menciona aqui para nós. O quarto item é o escudo. O escudo é aquela chapa, né, de aço. Ela te protege das setas, né? No caso dos soldados romanos, protegiam da seta e de qualquer arma branca aí. E o nosso escudo, qual que é o nosso escudo? Paulo menciona aqui no versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Imagina você indo para uma guerra, enfrentar um dia mal sem fé. De repente chega um médico e fala para você, já era, esse diagnóstico aqui está ruim. Nós recebemos, né, o testemunho da irmã Sara recentemente. A irmã Sara lá, o que era para ser uma entrevista individual, se tornou uma entrevista coletiva. Ela que não tinha o curso que era necessário, tinha 13 pessoas com mais capacitação, vamos dizer assim, profissional que ela. Imagina se a irmã Sara fosse lá sem o escudo da fé dela. Ela não tinha nem entrado na porta. Lá perto da minha casa, tem uma família de 5 filhos. Eles são todos escadinhos assim. Eles são bem carentes. Mas eu acho lindo, porque a fé deles é inabalável, pastor. Tem uma criança, né, um filhinho deles, que tem 4 anos, é da idade da Alice. E é muito, muito fofinho, muito bonitinho. Ele tinha o cabelinho todo douradinho, assim, todo cacheadinho. De repente, esse menino começou a perder o cabelo, do nada. Perde cabelo, começa a cair cabelo, ficou careca. Perdeu sobrancelha, perdeu todos os pelos do corpo. Todos, não ficou um. E aí ficou aquele desespero dos pais para saber qual que era o problema que aquela criança tinha. E vai em médico, outro médico, e só falando coisa ruim, diagnóstico ruim. Chegou o diagnóstico final. Eles passaram lá por uma sala com mais de 5 médicos, estudantes, aquela coisa toda. E os médicos falaram, olha, ele tem uma doença, não vou lembrar o nome da doença agora, mas é uma doença que cai todos os pelos do corpo. Em algumas pessoas cai apenas um pouquinho, mas em outros cai todos os pelos do corpo, não tem cura, ele vai ter que saber conviver com isso. Então, mãe, passa no psicólogo agora, para que ele possa aceitar essa nova aparência dele. Uma criança de 4 anos, pensa só. E a mãe dele falou isso para mim, e ela me chama de missionária. É missionária porque, às vezes, eu ajudo ela, né, contribuo o que eu posso, né. Na verdade, ela chama todo mundo que ajuda ela de missionária. Ela, não, missionária. Não, tá tudo bem. Ixi, meu marido tá orando. Tá tudo bem. Esse médico aí não sabe de nada, não. Na maior inocência, na maior humildade, uma pessoa... Pensa numa pessoa humilde, mas com o coração cheio de fé. 2 semanas atrás, a gente estava se preparando para ir para o culto, o John parou lá para me pegar. De repente, chega ela com 5 filhinhos, todo mundo junto. Um menino com mais cabelo do que ele tinha antes, pastor. Olha só, olha a fé dessa mulher, olha a fé dela. Ela lutou contra uma bancada de médicos, contra uma bancada de estudantes que falaram, não tem jeito.
E olha só o que a fé faz. Então, assim, às vezes tem dias que a gente está com a nossa fé fraca, não tem como. Mas aí, irmãos, eu quero até deixar para vocês aqui, anotem aí, quando vocês estiverem com a fé de vocês fraca, leiam lá em Hebreus 11, você não quer ler a Bíblia inteira? Lá em Hebreus 11 tem vários testemunhos, vários homens da fé, né, os heróis da fé. Leiam também Tiago 1 e 2, capítulo 1 e 2 também, que fala sobre fé. Irmãos, a fé, imagina você ir para a guerra sem o escudo da fé. Não adianta, não adianta. O próximo item que ele menciona é o capacete da salvação. Então, Paulo agora olha para a cabeça do soldado, né? O que protege é a cabeça dele. No nosso caso, Paulo menciona que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas quando fala isso, capacete da salvação, capacete, mente, salvação. Então, eu fiquei pensando, poxa, o que alimenta a nossa mente? Como que a gente faz para manter a nossa salvação em Cristo? Muitas vezes, esse capacete ele sai e a gente nem percebe. Começa ali com um videozinho no TikTok. Começa ali com falando mal de um e do outro. Um filminho de terror ali à noite para você dormir em paz, dormir tranquilo. De repente, sua mente está extremamente atormentada. Você não consegue dormir. Começa a ter um monte de pesadelo, um monte de coisa ruim. E olha só o que Filipenses 4:8 fala. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você vai ficar alimentando sua mente do quê, irmão? Olha o que a Bíblia está falando aqui. Como que você quer alimentar a sua mente com coisa ruim? E aí, como é que você está protegendo o capacete da salvação? Como é que você vai para a guerra sem o capacete da salvação? É ser detonado na hora, não adianta. E o último item, que é a arma de defesa e de ataque, que Paulo menciona, é a espada. E aqui ele fala para nós que a espada é o quê? A palavra de Deus. Quando a gente lembra, pastor, de Jesus tentado no deserto, qual que foi a espada que Jesus usou? Vocês lembram dessa passagem de Jesus tentado no deserto? Ele falou umas 3 ou 4 vezes para o diabo. O diabo foi lá, tentava ele, ele falava assim, está escrito, está escrito, está escrito. É isso aqui. Não adianta você querer lutar, ir para a guerra, sem saber o que está escrito aqui. Eu falo por mim. Antes, lá em casa, lá era Salmo 91 aberto e estou protegida. De repente, cheguei aqui na igreja, vi que não é bem assim, não. Opa! Tem coisa. E aí eu comecei a mergulhar na palavra de Deus. E é como a irmã Sara falou algum tempo atrás, né? A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, o nosso manual de instrução. Aqui a gente tem toda a estratégia para lidar com o diabo. Toda estratégia para lidar com situações lá em casa, situações no trabalho. Está tudo aqui, irmãos. É a gente que está com preguiça mesmo, né? A gente tem preguiça de ler a palavra do Senhor. E hoje é tão engraçado que hoje a gente tem tanto acesso, né, pastor? Se você não gosta de uma Bíblia mais tradicional, tem Bíblia ilustrada, que tem desenho lá do lado. Tem lugar lá para você desenhar. Né? Isso não é desculpa. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia. Vai ouvir a Bíblia, então. Tem várias Bíblias em áudio, né? Então, assim, isso não é desculpa. Agora você imagina como o Senhor se entristece. Nós temos tudo isso ao nosso alcance. Está tudo disponível para nós e a gente não acessa. A gente usa e a gente quer se revestir, mas a gente não sabe a funcionalidade de cada coisa. Então, Paulo nos orienta sobre isso. E a terceira orientação que ele nos deu é sobre manter, para você se tornar aí um soldado de elite, você precisa continuar em guarda alta. Então, tudo bem, minha primeira orientação lá foi eu reconhecer que era o diabo, não era uma pessoa. A segunda é saber como usar a armadura. E a terceira agora. Então, assim, eu já sei usar a armadura, já sei reconhecer o diabo, agora eu vou dormir, vou descansar. Vou parar de ir para a igreja. Hoje tem culto, mas eu estou tão cansado, essa luta foi tão difícil para mim, eu vou descansar um pouquinho. De repente, você para de ler a Bíblia. De repente, nem pelo YouTube você está vendo mais o culto. De repente, o que você orava, 5 vezes por dia, você está orando 3. Aí dá uma preguicinha, né? Ora 2, ora 1, parou de orar. Aí o diabo entra. Ele entra e faz a festa, faz da sua vida um parque de diversão. Então, aqui ele menciona, no último versículo que nós lemos, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito.
Essa é a orientação que ele nos dá para a gente. Se você pegar aí uma orientação do povo judeu, por exemplo, eles têm a orientação de orar 3 vezes por dia. Os muçulmanos, eles têm a orientação de orar 5 vezes por dia. E o crente, quantas vezes por dia você precisa orar? 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orai sem o quê? Sem cessar, orar sem parar, orar. Mas toda hora, então, eu vou ficar ajoelhada lá, vou ficar orando em casa? Irmãos, pelo sacrifício vivo de Jesus, pela nova aliança que nós temos hoje, antes a gente não tinha acesso à sala do trono, a gente precisava de um sumo sacerdote lá para entrar e falar com o Senhor. Hoje nós temos liberdade para entrar na sala do trono do Senhor na hora que a gente quiser. A hora que a gente quiser. Então, assim, eu estou no trabalho. Senhor, obrigada. Fecha ali o seu olho, ou ora em espírito. Vai trabalhando ali. Ai, Senhor, obrigada. Visita lá o meu parente. Visita lá meu amigo. Senhor, obrigada por esse dia. Lá em casa é engraçado. Eu fico o dia inteiro assim, ó. Senhor, aí as meninas olham. Mamãe, para de orar. Eu falei, não, filha. É orar sem cessar, orar sem parar. Não tem como você parar de orar. Então, irmãos, eu concluo dizendo isso, né? O Paulo, ele nos deixou aqui essa carta, esse pedacinho dessa carta tão importante. Nós estamos começando um ano agora. Não adianta a gente falar que vai ser todo dia bonito, dia feliz. Não é. O diabo vai tentar contra a nossa vida todos os dias, toda hora, com todas as circunstâncias. Independente se é questão de igreja, se é questão ministerial, se é questão do trabalho, familiar, financeira, saúde, ele vai tentar contra a sua vida. Se você não saber como utilizar as ferramentas que tem aqui tudo instruído, tudo mastigadinho para a gente na Bíblia, não adianta, ele vai entrar e vai fazer da sua vida parte de diversão. Então, irmãos, fiquem firmes no Senhor. Hoje o Senhor está aí escalando todos nós aí para sermos soldados de elite, está recrutando todos vocês aqui. Todos foram recrutados para soldados de elite. Agora a gente vai praticar aí nos próximos dias, próximos anos, enfim. Quando a luta chegar, você já sabe se posicionar. Você sabe que a luta não é contra o seu filho, não é contra o seu marido, não é contra o seu chefe. É contra o diabo. Então vai sério, vai armado, vai revestido e não pare de orar. Amém? Irmãos, eu quero pedir para que vocês levantem, para que a gente possa orar aqui.